Fala, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para iniciar, né, a nossa imersão. Vou deixar essa aula gravada, até porque se tivéssemos uma aula ao vivo, nós não teríamos como deixá-la gravada. Então eu pretendi deixá-la gravada e ter alguns outros momentos em que a gente terá uma aula ao vivo e vai tirar dúvidas, vai interagir, aprofundar alguns temas que eu creio que será bem bacana. Então eu espero que você aproveite essa imersão sobre esse tema tão importante, tão curioso, né, que algumas pessoas sempre tentam saber mais sobre alguns assuntos e para algumas pessoas muito difícil de estudar, mas eu queria, como é a proposta, né, do meu projeto Teologia Descomplicada, descomplicar alguns temas que para muitas pessoas são bem difíceis, para muitas pessoas são bem complicados. Eu queria descomplicar esse tema. E eu coloquei o tema, né, de fim dos tempos. Como será? E aí, o que você pensa acerca do fim? Como você acha que vai ser o fim dos tempos, o fim do mundo? Eu queria, de maneira bíblica, bem clara, de maneira bem cristocêntrica, falar acerca desse tema, fim dos tempos, como será? A gente vai usar a palavra de Deus como base para isso tudo, tá? Teremos 13 aulas, então eu espero que você aproveite cada minuto de aula. Essas aulas ficarão gravadas, você vai poder ter acesso sempre que você quiser. Os materiais de slide, que serão 13 materiais de slides, serão disponibilizados para vocês também, para vocês terem acesso a todo o material que será usado. É um material muito bom que vocês vão poder tirar proveito de tudo isso que vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Então espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse tema e que vocês cresçam na fé, porque essa é a orientação de Pedro, que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. A doutrina das últimas coisas. Essa primeira aula a gente vai falar mais introdutoriamente acerca de escatologia, últimas coisas. A gente vai ver uns pontos bem interessantes acerca do estudo da escatologia. O porquê estudar, a esperança do crente. Então eu creio que será uma aula bem importante para te direcionar dentro dessa temática, tá bom? Então essa aula é muito importante você assistir até o final, porque é essa aula que vai te direcionar para todas as outras, para te fazer estudar um pouco melhor e de forma mais descomplicada esse tema tão importante da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Introdução. O Senhor quer que vivamos em santidade até o grande dia. Esse é o propósito de Deus. A mensagem do fim dos tempos trazem-nos orientações de como nos comportarmos até esse dia. E veremos um pouquinho mais à frente que a palavra de Deus fala um pouco acerca disso. O estudo da escatologia te impulsiona a viver essa vida em santidade até o grande dia. Tá bom? Diferente do pensamento de alguns que se entristecem por conta do fim, inclusive, eu vou te mostrar na palavra de Deus que tinha crentes desanimados acerca disso, acerca desse tema, fim dos tempos. Bom, devemos alegrar-nos, pois os salvos em Cristo serão livres da hora do sofrimento. Está em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus, se revelando a uma das igrejas da Ásia Menor, disse que livraria ela do dia da tribulação, a igreja de Filadélfia. Bom, estudar acerca do fim serve para nos deixar mais vigilantes, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Também trataremos acerca disso. Um dos propósitos da escatologia é nos deixar mais vigilantes. Por que vigilantes? Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, um mês, um ano ou 1000 anos. A gente não sabe. Então é por isso que estudar a escatologia serve para nos deixar mais vigilantes. Então, se for daqui a 1 hora, pelo fato de nós estudarmos esse tema, estaremos mais vigilantes para esse dia. Primeiro ponto.
a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Primeiro, o que é escatologia? Aqui nesse primeiro ponto, eu queria falar acerca da etimologia da palavra. O que é etimologia a grosso modo? É o que significa essa palavra, como é formada essa palavra. Então, etimologicamente, a palavra escatologia, ela vem de duas palavras gregas. A primeira é eschatos, que significa últimas coisas, e logia ou logia, que significa estudo. Então, numa definição mais ampla, unindo os dois significados, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, grave isso. Escatologia é o estudo das últimas coisas. É uma coisa bem interessante aí, por quê? Porque nós estudamos as grandes doutrinas da Bíblia em teologia sistemática. Existem diversos tipos de teologia. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Teologia histórica, que estuda como a Bíblia era estudada ao longo dos anos, como essas doutrinas são estudadas ao longo dos anos, nos períodos, na Idade Média, em outros períodos, lá no período da Igreja Primitiva e etc. Existe também a teologia sistemática, que estuda as grandes doutrinas da Palavra de Deus, como, por exemplo, Cristologia, doutrina de Cristo, Angelologia, doutrina dos anjos, e diversas outras que você já deve ter ouvido, tá? Então, teologia sistemática é o estudo dessas grandes doutrinas. E dentro dessas grandes doutrinas, nós temos a escatologia. A escatologia, como eu coloquei aí no final, ela visa estudar todos os textos, seja no Antigo e Novo Testamento. E é interessante por quê? Porque o estudo acerca do fim, ele não está resumido somente no livro do Apocalipse. Se você notar, tem textos em Isaías, Zacarias, em diversos outros livros do Antigo Testamento que tratam acerca do fim. Então não é exclusividade só do Apocalipse tratar acerca do fim, tá? Então a escatologia estuda todos os textos, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, que tratam acerca do fim dos tempos, tá? Então nesse primeiro ponto eu quero que você grave isso. Escatologia é o estudo das últimas coisas. É uma doutrina de diversos textos bíblicos, seja no Antigo e no Novo Testamento, que estudam acerca do fim dos tempos. Bom? Segundo, o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Toda doutrina é baseada no que a palavra de Deus diz. E eu aqui já ressalto uma coisa. Existe estudos que falam acerca do fim dos tempos, porém, não são baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Só que toda doutrina dentro da teologia sistemática, que eu expliquei no ponto anterior, está baseado no que a palavra de Deus diz. E a escatologia também está inserida nisso. Agora tem um ponto bem bacana, porque alguns não gostam de estudar acerca do fim, pois dizem que é um assunto bem obscuro, né? Assunto encoberto, cheio de mistérios, né? Ainda mais no linguajar mais pentecostal, é mistério. E realmente existe mistério. Mistério existe. Deuteronômio 29 diz: as coisas em oculto são para o Senhor, mas as reveladas são para nós, homens. Então tem coisas que realmente estão escondidas. Mas se algo é mistério, é porque não é pra gente. Então é mistério, então não é para mim. Por quê? Para os homens, a única coisa que é válida são as reveladas. Aquilo que é mistério está encoberto e eu não vou conseguir compreender. Então não é para mim. Só que João disse que o livro do Apocalipse foi uma revelação de Jesus Cristo. Olha o que eu coloquei aí. Para notificar os seus servos as coisas que em breve iriam acontecer. Apocalipse 1:1.
Você pode conferir na sua Bíblia. Então, se o propósito era revelar, então não tem nada de obscuro nisso. Não tem nada de mistério nisso. Além disso, aí é que eu entro no ponto, temos a ajuda do Espírito Santo no estudo dessa doutrina. Realmente, gente, estudar o Apocalipse, estudar acerca do fim dos tempos é difícil. É difícil. É muito complicado. Não é um estudo tão fácil assim, tá? Exige muita dedicação e, além de dedicação, exige também uma iluminação, uma ajuda do Espírito Santo para isso. Então, o mesmo Espírito que inspirou João a escrever pode nos iluminar, nos ajudar a entender o que ele escreveu. Tá? Então, temos a ajuda do Espírito Santo no estudo dessa doutrina. Então, qual é a palavra de incentivo que eu tenho para você? Não será fácil. Essas 13 aulas, haverá coisas que serão de difícil compreensão. Pedro disse que Paulo tinha alguns escritos acerca do fim que era muito difícil de se entender. Imagina, Pedro, que andou com Jesus, que tinha contato ali com pessoas que tinham contato com Paulo e tal, não entendia algumas coisas. Imagina a gente. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo para compreender também acerca dessa doutrina. Ok? Terceiro, Deus fala a respeito do futuro. Esse ponto aqui é muito bacana. Temos em nossas mãos um livro que trata do futuro da humanidade. Esse livro aqui trata do futuro da humanidade. E é interessante, pois já sabemos o desfecho do mundo. Então, quem lê a Bíblia não está surpreendido com o que está acontecendo. Epidemias, a moça esfriando e diversas outras coisas não são novidades para a gente, porque já está aqui. Jesus disse que haveria terremotos, que haveria pestes, que o amor de muitos se esfriariam por se multiplicar a iniquidade, etc. Então, nós já conhecemos o desfecho do mundo. Sabemos do fim daqueles que servem a Jesus e daqueles que não servem. Uma coisa bacana de se ressaltar é que nem todo mundo vai para o céu. Porque há uma mania de qualquer uma pessoa que morre, está com Deus, está no céu. Mais um anjinho que o céu recebe. Então, nem todo mundo vai para o céu. E a palavra de Deus nos diz isso. Ficarão de fora os... Ou seja, ele está revelando quem vai ficar de fora. Mas também revela aqueles que estarão com ele. Tá? Sabemos o fim de todos os que servem a Jesus e daqueles que não servem. O futuro já está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Muitas teorias, aí eu volto a esse ponto, sobre o fim do universo são levantadas. A gente acredita que o mundo vai acabar numa explosão cósmica e as coisas vão começar a perder a vida. Tem gente que diz que a Terceira Guerra Mundial vai acabar com o mundo. Dizem que vai ter uma guerra química e que a vida vai ficar totalmente difícil, né, aqui nessa Terra e poucas pessoas vão sobreviver e a existência humana aqui na Terra vai acabar. Diversas hipóteses, teorias são levantadas sempre, mas nós permanecemos crendo no que Jesus já falou acerca do futuro. Nós continuamos crendo que haverá um arrebatamento, haverá um período de grande tribulação, Jesus voltará em glória, terá a batalha do Armagedon, julgamento das nações, milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Assim nós cremos. Agora pense um pouco. Eu queria que você refletisse. Se você soubesse o que aconteceria amanhã, você pensaria em mudar o seu comportamento? Pensaria em fazer algo diferente amanhã? E aí, pensa aí.
Agora, pensando nisso, eu tenho certeza que a sua resposta foi sim. Por qual razão a iminência do fim, que é algo que nós cremos que acontecerá, não tem a capacidade de mudar o nosso comportamento? Sabemos que o fim está vindo e que é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Por que isso não muda o nosso comportamento hoje? É uma coisa para ser analisada, uma coisa para ser pensada. Deus fala a respeito do futuro, a gente sabe como será o futuro, sabe que pode acontecer a qualquer momento. E por que isso não transforma a nossa vida? Por que a gente não ama mais as pessoas? Por que a gente não perdoa com mais facilidade? Por que a gente não é mais paciente com as pessoas? Por que a gente não consegue analisar, observar o que é belo, agradecer mais pelo que nós já temos e parar de reclamar por aquilo que nós não temos ainda? Por que a gente não consegue ainda sermos fiéis no pouco? Por que a gente não consegue ainda nos alegrarmos, ainda que não tenhamos tudo o que queremos? Mas só pelo fato de termos a vida, saúde, força para trabalhar, conquistar, por que a gente não se alegra com isso tudo? É uma coisa a se pensar. Segundo ponto. Por qual razão devemos estudar a escatologia? Por que nós devemos estudar a escatologia? Eu tenho alguns motivos para falar para vocês. Primeiro, para termos uma vida santa. O que deve, em primeiro lugar, nos levar a estudar a escatologia é o desejo de sermos santos. A vinda de Jesus está próxima e, sabendo dessa verdade, devemos cada vez mais nos santificar, pois se não for assim, não veremos a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então, Jesus está próximo, nós devemos nos santificar, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Ok, esse é um ponto. Agora, olha o que eu coloquei no final. Viver de maneira santa é consequência de um estudo sério acerca do fim. Assim afirmou Pedro. Eu quero ler com vocês esse texto. Olha só, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ou seja, vocês já sabem que tudo vai acabar. Vocês já têm a ciência de que um dia Jesus voltará. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ou seja, a consequência de saber, de estudar acerca desse tema, deve levar o povo de Deus a uma vida santa. Levando a uma vida santa, nós veremos a Deus. Por quê? Hebreus 12:14. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se você não estuda acerca disso, você não leva uma vida santa. Não levando uma vida santa, você não vê a Deus. Então, percebeu como é importante o porquê que nós devemos estudar a escatologia? Por isso que eu te encorajo a permanecer até o final. Porque conhecendo, você viverá uma vida santa. Vivendo uma vida santa, você um dia verá a Deus. Segundo, para estarmos sempre alertas. O propósito de Deus não é assustar, mas sim alertar. E isso se encaixa muito com o que eu falei lá no começo, que a escatologia, o livro do Apocalipse, não foi nos dado para assustar, colocar medo, todas aquelas figuras e tal. Aquilo não foi colocado ali para dar medo, mas sim para alertar. Tá? Muitos não querem estudar acerca do fim por conta do medo. Deus não quer que tenhamos medo. E aí, eu vou exemplificar isso com um exemplo. E qual é o exemplo? Deus enviou uma mensagem de juízo para Nínive, Jonas 3:4, mas eu também poderia colocar aí Jonas 1:2. Deus disse assim para Jonas: Jonas, vá à cidade de Nínive e prega contra ela. E qual foi a mensagem de Jonas? Jonas 3:4. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida.
ou seja, subvertida aqui é destruída. Uma mensagem de juízo. E qual era a mensagem? Nínive. Deus vai destruir a sua cidade e todo mundo que está aqui. Só que tem um porém. Mesmo que a mensagem tenha sido de juízo, Deus não queria destruir Nínive. Ele queria que o povo, através da mensagem de juízo, se arrependesse. E foi isso que aconteceu. A cidade não foi destruída. Agora a pergunta é, Deus manda uma mensagem para a cidade dizendo assim, dentro de 40 dias eu vou destruir vocês. A mensagem chega lá, mas Deus não destrói. Porque o propósito de Deus não era destruir, era alertar o povo. Alertando, o povo iria se arrepender, se voltar para Deus, e Deus não iria destruir. Então o Apocalipse não está aqui para nos dar medo, para falar, vou destruir vocês. A mensagem de juízo, mas o propósito não é. O propósito é nos alertar e nos trazer o arrependimento. É isso. E em terceiro, para termos esperança e sabermos combater heresias. Duas coisas aqui. Então, já falamos lá a primeira, para termos uma vida santa. Por que estudar escatologia? Para termos uma vida santa. Segundo, para estarmos sempre alertas. E terceiro, e eu poderia colocar aí quarto também, né? Para termos uma esperança e sabermos combater as heresias. Vamos lá. Devemos estudar acerca do fim, pois essa é a nossa esperança. Vivemos em um mundo de dor, sofrimento e luto. Logo, qual é a nossa esperança? Qual é a esperança dos que sofrem com Jesus? Porque assim, todos nós sofremos. Seja aqueles que servem a Jesus, seja aqueles que não servem a Jesus. Qual é a diferença daqueles que sofrem com Jesus e daqueles que não sofrem com Jesus? Ou melhor, que sofrem sem Jesus. Qual é a esperança? Qual é a diferença? É que aqueles que mesmo sofrendo não reconhecem que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja, essa galera não tem esperança. Essa galera sofre aqui, morre, acabou. No caso, né, nós sabemos que há uma condenação eterna também. Mas e nós, que diversas vezes apanhamos por termos princípios bem estabelecidos, por não aceitarmos práticas que a palavra de Deus condena, por diversas vezes somos xingados, rejeitados na sociedade, sofremos intolerância, sofremos martírio por conta dos nossos princípios, da nossa fidelidade a Jesus. Qual é a nossa esperança? A gente simplesmente rejeita todos os prazeres dessa terra para vivermos para Jesus e morrer, acabou? Qual é a nossa esperança? Tá aí, ó. Que um dia estaremos com Ele e não sofreremos mais. Esse texto para mim é fantástico. Apocalipse 21, versículo 4. Olha o que diz. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No versículo 5 diz assim, ó, que estava sentado disse, eis que faço nova todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Um dia nós estaremos com Ele e não sofreremos mais. As lágrimas que nós derramamos aqui não derramaremos mais lá em cima. O luto que sofremos aqui não sofreremos mais lá em cima. As dores que passamos aqui não passaremos mais lá em cima. Um dia nós estaremos com Ele e não sofreremos mais. Agora, no segundo ponto, sabermos combater as heresias. Muitas coisas são ditas acerca do fim dos tempos. Qual delas é a verdade? Precisamos nos aprofundar melhor no estudo da escatologia para não sermos enganados por falsos profetas. Tem muita gente que, sonhei hoje com o fim do mundo. E todo mundo começa a compartilhar. Engraçado. Está aqui há 2000 anos como vai ser o fim do mundo. Ninguém se interessa em ler, em estudar, em aprender, em nada. Mas agora, alguém acorda, faz um vídeo dizendo que
sonhou com o fim do mundo. Oh, meu Deus! É um pânico, é uma histeria dentro da igreja. Então, assim, precisamos nos aprofundar no estudo da escatologia para a gente não ser enganado por falsos profetas. Por diversas vezes o fim do mundo foi marcado, era 2012, 2020. E aí? O mundo nunca acabou. Por que nós somos enganados e acreditamos e às vezes temos até medo de algumas profetadas ou sonhos e revelações que vêm por aí? Porque a gente não conhece a Bíblia. Se a gente conhecesse, a gente não teria esse medo, a gente não seria enganado. Jesus ainda disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles viriam e eles estão aí. Cabe a você estudar para não ser enganado por falsos profetas. Terceiro, vivendo a esperança cristã. Com base em tudo isso que nós falamos, se você ainda não entendeu, volte esse vídeo desde o começo, assista tudo de novo. Mas com base em tudo aquilo que nós vemos, como é que a gente pode aplicar isso em nossas vidas? Vivendo a esperança cristã. Agora, Mateus, como é que a gente vive a esperança cristã? É isso que a gente vai estudar agora nesse terceiro tópico. Vamos lá? Primeiro, o retorno iminente do noivo. A essência do ensino cristão acerca do fim é o retorno iminente de Jesus na ocasião do arrebatamento. Essa é a nossa essência. Se a gente fala do fim, a gente fala do retorno iminente de Jesus, do arrebatamento. Essa é a nossa esperança, é que Jesus vem nos arrancar dessa terra. E o que significa arrebatamento? Raptar, arrancar abruptamente, tirar com força. Isso que significa arrebatamento. Essa é a nossa esperança. Paulo nos diz sobre essa bendita esperança. Em Tito 2, versículo 13. Ele diz que o retorno iminente é uma bendita esperança. Jesus nos garantiu que voltaria para nos buscar. Ele iria, prepararia um lugar e voltaria para nos buscar. Esse retorno é a nossa bendita esperança. Tem gente que tem esperança em um novo governo, tem gente que tem esperança em ganhar um salário melhor, tem gente que tem esperança na ciência. A nossa bendita esperança é que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. E devemos também viver na expectativa de estarmos para sempre com Jesus. Porque você lembra que eu falei que tinha algumas pessoas que estavam meio tristes por causa disso? Então, eu vou te mostrar agora e vou te mostrar que nós devemos viver na expectativa de estarmos para sempre com Jesus. Olha 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 16. Olha só que bacana. Melhor, 17. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, eles estão tristes porque não têm mais esperança. Não têm essa bendita esperança. Não creem mais nisso. Estão tristes. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Devemos viver nessa expectativa de estarmos para sempre com Jesus. Esse deve ser o nosso combustível da vida cristã. Está difícil hoje, mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. A expectativa do arrebatamento. Quem vive na expectativa do arrebatamento da igreja preocupa-se com as disciplinas espirituais. Tem mais, mas eu decidi colocar as principais.
que é oração, jejum, leitura da Bíblia, congregar. Se você vive na expectativa do arrebatamento, é óbvio que todos os dias você vai se preocupar com essas disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da Bíblia, congregar. Tá? Eu não estou falando que você tem que fazer só isso. Então vou abandonar tudo, vou deixar de fazer tudo e vou só orar, jejuar, ler Bíblia e congregar. Tá na igreja. É óbvio que eu não estou falando isso. Mas dentro da sua rotina deve ter as disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura e tempo na igreja, de comunhão. Eu coloquei aí no último ponto, quando vivemos nessa expectativa, temos as prioridades bem estabelecidas. Mateus 6,33, o que diz? Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nosso senso de prioridade está bem estabelecido. Deus em primeiro lugar e demais coisas sendo acrescentadas. Então não significa que você não possa fazer mais nada, mas significa que você vai dar prioridade para aquilo que realmente tem que ser prioridade. Reino de Deus e a sua justiça. Demais coisas estão embaixo. Tá? Então quem vive nessa expectativa precisa se preocupar com as disciplinas espirituais. Você precisa orar sempre, jejuar com frequência, não sei como é que está a sua saúde, e isso vai interferir bastante na qualidade do seu jejum. Então, dependendo de como for a sua saúde, você tem que fazer um tempo menor, ou poucas vezes por semana, ou até por mês, tá bom? Leitura da Bíblia deve ser regular, todos os dias, e congregar, nem que seja 1 a 2 vezes por semana, mas você precisa congregar semanalmente, ok? Viver na expectativa do arrebatamento também envolve a preocupação com essas disciplinas espirituais. E 3.3, a bem-aventurada esperança do crente. Qual era o clamor dos primeiros cristãos? Está lá em 1 Coríntios 16, 22. Paulo escreve, Maranata. É uma palavra muito conhecida, a gente até canta, né? Tem um louvor que fala sobre isso. Eu queria muito ter talento de cantar para poder cantar agora. Se eu cantar agora, acabou nossa aula. Mas essa palavra, tu sabe qual é a música, né? Tu sabe, Maranata, só botar no YouTube. Essa palavra vem do aramaico que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Que bem-aventurança! Nosso Senhor vem. E eu lhe faço uma pergunta. Você ainda acredita nessa verdade? Que Jesus vem? Você ainda acredita nisso? O nosso Senhor vem, o Rei vem. Você acredita nisso? Eu coloco aí, mesmo que muitos ou alguns não creiam, no nosso caso aqui muitos não creiam, né? E existem pessoas que não creem. E uma informação bem importante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz. Mas, perdão que eu estou lendo em primeiro epístola. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim, vamos ler do 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andarão segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, ele disse que vem, e aí? E aí? Então, desde o período de Pedro, tinha gente que não acreditava mais na vinda de Jesus. Imagine hoje, mais de 2000 anos depois. Ainda tem muitos, e eu creio de forma veemente que muito mais pessoas hoje não creem do que no período de Pedro. Mas ainda assim que muitos não creiam, porque a vinda de Jesus não depende de quem crê e de quem não crê. Ele vai vir independente de quem creia. Ele virá a qualquer momento. Hebreus 10, versículo 37. Olha o que diz. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não
irá demorar. Então, independente daqueles que creem ou não creem, ele vem para nos buscar. Essa é bem-aventurada a esperança do crente. Agora, conclusão. Estudar esse tema traz-nos preciosas lições. E nós aprenderemos diversas, como nós aprendemos nessa aula também. Nosso Senhor vem e você vai? Então, reflita nesse final de aula essas duas perguntas. Você ainda acredita nessa verdade? Segundo, nosso Senhor vem e você vai? Continuemos firmes na caminhada e aguardando a Jesus. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.